fazer lá um evento gratuito, um evento online, que aí depois você chama para um treinamento. Eu falei, pô, mas isso, você não meio que não dá uma forçada na venda e tal? E, pô, eu não fico tão confortável em fazer dessa maneira. Até porque é como se a pessoa que faz isso, é como se você estivesse subestimando a pessoa que está do outro lado, porque a pessoa sabe que tem um monte de gente que tá vendendo, que o objetivo é venda. Acontece que se você fizer de uma maneira que a cliente se sinta acolhida por você, aí você vai tirar o peso da venda. Então, ao invés de venda, tem uma das meninas que ela mandou mensagem para mim, ela falou assim, nossa, Ivan, mas como que eu vou fazer? Eu nem tenho uma habilidade, coisa de venda, tá? Eu só tô fazendo a sobrancelha aqui e é isso. Eu falei, então, você não precisa ter esse peso de, pô, eu tenho que vender e tal. Se você não quer, não precisa. O que você precisa? Você precisa saber o que você vende e o que você entrega para cliente. Aí é que está o ponto mais importante de atenção. Ó, nas mensagens, a contagem de mensagem. A Vanessa fez o anúncio recentemente, parece que por enquanto foi só 2 mensagens, é isso? 3? 3. Então, da Vanessa foi 3. Da Fabi, cadê a Fabi? Não tá aí? Fabi, veio alguma mensagem para você aí já ou não? A Fabi não tá, ela deve estar fazendo outro negócio lá. Veio alguma mensagem para você? Já veio mensagem ou não? Ainda não, só curtida e 2 pessoas começaram a me seguir. Isso, você, no caso, o seu anúncio entrou no ar hoje, né? Isso. Não, então ainda tá cedo dela. Eu sei que quem teve uma experiência ruim foi a Ana Cláudia, né? O seu chegou a vir uma, né, Ana? Ou 2? 2, né? Da Ana veio 2 e demorou uma semana, né? O seu ficou uma semana, não ficou? Ficou. Então, o da Ana foi uma experiência ruim, foi 2 clientes e nada de resultado. A da Jéssica, o da Jéssica já foi 26. Você recebeu, foi 26 mensagens, é isso? Numa semana? Espera aí que eu não tô te ouvindo, deixa eu... Eu não tô te ouvindo. Não consigo te ouvir. Bom, pelo que eu tinha conversado com a Jéssica, ela recebeu 26 mensagens e dessas mensagens, 3 clientes já tinham feito o atendimento de R$ 45, no caso, R$ 15 cada uma, então são 3 clientes, deu R$ 45, e 4 clientes, que era 50% que estava para fazer, que ela fez depois. Mas, de qualquer maneira, ainda praticamente 19 clientes que estavam interessadas não funcionou, né? A Suzy é a que colocou mais campanha no ar, porque ela fez... A primeira ela tinha feito foi logo no começo que ela fez, sem saber tanto assim, ela recebeu 47 mensagens, só que eu não sei quanto que ela gastou na primeira, porque foi um pouco antes com a parte gratuita lá e tal que ela fez. Depois eu sei que ela fez uma que ela foi R$ 70 que ela gastou e veio 8 mensagens. Aí fala, nossa, mas cada mensagem quase R$ 10, foi caro, né? Mas acontece que de dinheiro aqui, até a hora que eu tinha falado com ela, tinha voltado 220 e tinha mais 660 negociando, que tinha uma alta probabilidade de conseguir converter. Depois ela fez uma outra que ela gastou R$ 35 e recebeu 9 mensagens. E a que ela fez assim que foi, nossa, de descolar o cu da bunda mesmo. Ela fez um anúncio, ao invés de fazer de design, ela falou, Ivan, eu posso fazer um de despigmentação? Eu falei, você pode fazer do que você quiser. Só que tem que seguir os 3 passos, né? No começo você gera identificação, depois você faz uma oferta, depois a chamada para ação.
vê um valor que você vai, coloca o mínimo por dia para você conseguir ter um comparativo. E por que que eu sempre falava, gente, coloca 1 quilômetro e coloca o mínimo por dia? Porque vocês ainda não sabem responder aos clientes. Simples assim. E aí, só que eu não podia falar para vocês isso. Porque se eu falasse, vocês iam falar, mas Ivan, você não quer que a gente cresça e ganhe dinheiro e tenha cliente? Quero, com certeza, é o que eu mais quero. Mas é justamente o que não aconteceria. Aí eu falei para ela, não, quer fazer? Não é assim, gente, é uma coisa, ó, uma mulher, quando ela quer fazer uma coisa, é como se fosse uma força da natureza que não tem como. Não dá para falar, ah, não, não vai fazer. Não vai fazer. Faz, não faz. Eu vou falar o quê? Eu posso só orientar, né? Aí ela foi lá e fez. Ó, ela gastou R$ 150. Ela colocou R$ 150 para rodar 7 dias. Gente, ela colocou, dentro do que eu explico lá tal, veio 77 mensagens. Dá 11 mensagens por dia. Aí vocês podem pensar assim, nossa, Ivan, é maravilhoso. Gente, é uma bosta. Aí você fala, mas por quê? Porque dessas 77, 2 ela fez. Aí você fala, mas é bom. Mas e esse desgaste com essas outras 75 mensagens que ela recebeu? Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte. Faz essa parte da recepção. Aí eu decidi fazer o seguinte, conversar com vocês a parte que é mais importante. Eu expliquei para várias de vocês, assim, mais no 1 a 1 ali mesmo, né? Explicando o que é no estúdio de sobrancelha, como que funciona. Assim, eu vou falar como se vocês fossem minhas sócias, falando vamos falar de negócio, vamos falar de sem, não, ó, o que é, geralmente eu percebo que no perfil, quando você vai falar com as pessoas, tem muito mimimi, tem muita conversa, é assim, não tá preparada para empreender e tá tudo bem. E aí, o que acontece? No perfil, eu preciso fazer um trabalho de conscientizar, de amadurecimento, da pessoa entender que quando você vai fazer um negócio, que é um negócio, a responsabilidade é sua e não tem chororô. Você vai ter que fazer algumas coisas e tá tudo certo. E é só fazer aquilo que o resultado vem, né? E assim, trazer a cliente não é difícil. Gente, ó, entenda. Eu realmente consigo ajudar vocês a trazer a cliente, mas assim, não trazer muita cliente. Só que eu não posso falar para você e ensinar e falar, vai, traz cliente desse jeito, senão vai acontecer igual com a Suzy. A Suzy é que ela não tá aqui para falar, mas se você parar para pensar, imagina quanto de mensagem e aconteceu muito parecido com a Jéssica. Vem a pessoa do anúncio, você fica meio, como que você vai responder? Você meio que não. E qual que é a maior dificuldade? Na cabeça de muitas de vocês, uma coisa que pode ser que não seja na cabeça da maioria. Só que eu vou explicar o que acontece. Quando você começa a mexer com sobrancelha, você começa a entrar lá no seu Facebook, no seu Instagram, no seu TikTok, no seu YouTube, no seu Google, e você começa a pesquisar coisa de sobrancelha. Os mecanismos de busca, os robozinhos, eles sabem disso. E o que eles fazem? Eles, que são treinados para isso, começam a mostrar para vocês mais do que vocês querem ver. E aí vocês começam a ver sobrancelha em todo lugar. É cachorro com sobrancelha, é pegadinha com sobrancelha, é meme de sobrancelha. Aí vocês entram num mundo, numa bolha, e que na cabeça de vocês não tem uma mulher na sua cidade que não é designer de sobrancelha ou que faz sobrancelha já. Não é essa a impressão que muitas de vocês acabam tendo? Acontece que essa quantidade de pessoa que realmente sabe ou entende alguma coisa ali de sobrancelha é uma quantidade extremamente pequena. Da sua cidade, se você pegar todo mundo que sabe alguma coisa, vai ser de 15% a 20%. E olhe lá, nem isso. O resto não tem ideia. Você fala, Ivan, mas como você faz isso? Faz o seguinte, quando você for na sua cidade, vai no mercado, você vai ter que ir em algum momento no mercado. Olha a sobrancelha dos outros. Tá tudo sem fazer. Gente, se 70%, 80% das pessoas da sua cidade
tivesse uma ideia do que é, todo mundo tava com um pentinho em casa, tava tirando, ou conhecia uma profissional de sobrancelha. Acontece que é como se tem uma pirâmide e que tem, no topo, tem algumas poucas clientes e que sabe, essa cliente, ela sabe o que é o design, sabe, só que assim, ela não sabe igual você, ela sabe bem menos. E aí, quando ela vai procurar, já que ela tem essa ideia, o que ela faz? Ela fica procurando o preço, ela fica aí comparando tal. Só que na hora que ela vai falar com você, como é que funciona? Ela chega para você e pergunta: oi, tudo bem? Quanto que tá a sobrancelha? E aí você fala, que é o maior erro. Por quê? Porque, gente, design de sobrancelha não é tudo igual. E essa cliente, ela não tem ideia do que é, o que inclui no seu design de sobrancelha. É assim, cada uma de vocês, quando eu ensino lá para você colocar um nome no seu procedimento e tal, o que acontece? Muitas começam a chamar pelo mesmo nome. Como que a gente resolve isso? E por que isso é importante? Porque a Luana, ela faz a sobrancelha de um jeito que ela aprendeu, com os treinamentos, com as professoras, mas é a técnica da Luana. É a técnica Luana Braz lá. É a técnica dela. Por quê? Porque é o jeito que ela faz. A Rose faz a técnica Rose. A Viviane faz a técnica Viviane. A Jéssica Pires tem a técnica Jéssica Pires. Acontece que tem umas pessoas que perceberam que quando ela coloca o nome dela na técnica, o negócio fica muito mais profissional. E é só porque tem o seu nome. Porra, então coloca seu nome. Chama de técnica Vanessa Totti, acabou. Essa parte não tem segredo. E aí eu tô falando assim, vamos supor que vocês vão ser aí as minhas sócias, e aí a gente vai trabalhar junto e vocês vão ter que vender. Vocês vão ter que vender. Aí eu vou perguntar, como que você oferece o design de sobrancelha? Porque a gente tem que padronizar, concorda? Se aqui tem a Fabiana, a Vanessa, a Ana Cláudia, a Viviane, a Luana, a Jéssica, a Rose. 7 pessoas, se fosse uma equipe de venda que tivesse essas 7 pessoas, a gente tem que ter o quê? Padronização nas respostas. É claro que cada uma vai vender a sua própria técnica. Menina, ela não tá aqui, então eu não vou falar, mas ela tá vendendo a professora que ensinou? Pô, gente, não, você vende o seu serviço, você vende o seu peixe, que não dá para viver, eu vejo muita menina falando sobre isso, de amor, sobrancelhas por amor. Não é por amor, não, é por dinheiro mesmo. Gente, se você não ganha dinheiro com o seu serviço, você vai falir, fecha o negócio, não funciona. Eu não sei o quanto que isso é claro, mas a gente precisa alinhar isso nesse sentido, de que você faz a sobrancelha porque você precisa do dinheiro que ela vai te dar. Ninguém você não pode... E uma outra coisa importante é quando você for falar com a cliente. O começo é uma conquista. Então, se a gente é uma equipe aqui, né, de vendedor, primeiro ponto, sim, mais importante, é saber o que você vende. Eu vou pegar uma conversa aqui, só para... Deixa eu ver aqui qual que eu falei aqui. Eu falei mas hoje mesmo eu falei com a Viviane, falei com a Jéssica. Deixa eu pegar aqui a Jéssica. Eu mandei uma mensagem para a Jéssica falando para ela o seguinte: se eu fosse uma cliente, eu mandei para Ana Cláudia também, não deu tempo dela responder e de a gente continuar conversando, porque já teve o almoço e já teve a aula aqui, né? Se eu for perguntar quanto que é um procedimento de sobrancelha, como que funcionava? Lá no estúdio tinham as meninas e de onde eu trouxe esse conceito? Eu treinava a pessoa da recepção. Essa pessoa da recepção, ela já fazia sobrancelha. Ela era um profissional de sobrancelhas, ou eu treinava ela do zero,
E aí ela só ia entender o que é, como que ela oferece o procedimento. Ela ia ser a secretária. E aí isso aconteceu em 2018. Aí eu voltei e peguei aqui uma reunião que eu tenho guardado, as reuniões que eu fiz. O nome da menina era a Dai. Falei, ô Dai, ó, você precisa fazer isso, não sei o que lá, tal. Eu comecei a perceber que ela respondia mensagem extremamente rápido. Aí eu falei, ô Dai, deixa eu te perguntar, como que é que você tá fazendo aí? Porque tá muito rápido. Você sabe que a gente não ganha por velocidade de resposta. A gente ganha por agendamento feito. Aí eu falei, vem cá, tá vendo essa profissional aqui? A colega dela, inclusive, elas eram parecidas pra caramba. Eu falei, então, se você não fechar o procedimento dela, ela não tem dinheiro, porque ela ganha uma porcentagem do que você fecha lá. Então eu falei, a outra profissional também. Você tem dúvida de como que faz o design, de como que funciona? Pergunta pra profissional ali, ó. Ela vai ter que falar. E aí a minha pergunta para você é o seguinte: você sabe aí que o maior problema não é vocês trazerem as clientes, é o jeito que vocês respondem. A única que eu não consegui, que tá aqui que eu não consegui falar mais, foi a Ana, realmente, que não deu tempo, mas quando você vai falar do design de sobrancelha, explica. O microfone da Jéssica, eu não sei se está funcionando, a Viviane também falou. Viviane, como que é que faz o design de sobrancelha? Você faz o design de sobrancelha? Ó, todo mundo vai ter que falar, tá? Só para vocês saberem. Porque como que uma equipe de venda funciona, fala, se você não fala, veja bem, vocês não precisam aparecer para as clientes se vocês não quiserem. Isso eu tô falando na rede social. Inclusive, um outro erro, que é um erro muito grave, é a pessoa acreditar que ela precisa fazer publicação, material para vender. Gente, venda é venda. Com anúncio pago, você pode fazer um vídeo, um carrossel, qualquer coisa que você coloque. E aí tem um outro que eu escrevi, tá no quadro aí, daqui a pouco eu mostro para vocês. Nem é um passo a passo de venda desse jeito. É venda, mas que é uma estratégia que eu vou explicar depois, que não parece que é venda. Parece que e você tá mesmo ajudando a pessoa, e aí na hora que a pessoa vai ver, qual que é a melhor maneira de você vender um design de sobrancelha para uma pessoa? Explicando o que ela precisa fazer para deixar a sobrancelha dela mais alinhada. Você fala, Ivan, mas aí todo mundo vai fazer. Gente, não vai. Sabe por quê? Porque você já viu umas pessoas que fazem uns negócios em chinelo? Ela faz um chinelo decorado bonito pra caramba. E aí elas vão lá e mostram. Aí você fala, meu Deus, tão fácil de fazer. Nossa! Gente, dá um trabalho desgramado fazer aquilo. De verdade. Cada uma de vocês tem as tarefas da vida de vocês, do mesmo jeito que eu tenho ali, ó, um monte de louça, um monte de coisa. E eu entendo mesmo essa parte, porque eu tô na atividade, eu faço. Eu cuido da casa e tudo mais. O que acontece? Se você vê um chinelo desse decorado bonito, o que você vai fazer? Você pega 50 conto e compra. Você não vai lá comprar as coisas para fazer. A sobrancelha é o mesmo conceito. Só que muitas vezes você fica com medo. Teve um lugar que eu fui dar consultoria que eu falei, olha, você precisa explicar o design, mostrar. Ah, não posso. Porque senão outras meninas vão copiar o meu procedimento e vão saber o que eu faço. Eu falei, mas... E então você não vai mostrar o procedimento, você tá com medo de uma outra pessoa copiar? Se copiar, vai copiar a sua técnica. Coloca o seu nome. E aí a pessoa vai fazer... Porque assim, sinceramente, design de sobrancelha. Gente, o serviço, ele não muda. Você tem o design de sobrancelha e você tem o spa de sobrancelha. Olha o gato da Ana Cláudia. É gato ou é gata? Você tem esses dois serviços. Você tem design e você tem spa. Vocês sabem me dizer qual é a diferença dos dois? Sabe? Então, você consegue falar aí, Ana Cláudia? Explica qual que é a diferença dos dois. O seu microfone não tá funcionando. Tem que apertar no microfone. Tem um negocinho no microfone aí, você aperta. Isso. Tá ouvindo?
Uhum. Então, design de sobrancelhas vai seguindo a mesma coisa do spa. O spa é um serviço a mais. É o quê? É uma esfoliação, é uma tonificação, uma argila, é um spa de sobrancelha. Isso. Entendeu? Agora você... Não entendi. Eu, como cliente, não entendi. A gente... Não, como cliente não dá para entender. Spa é um spa? Essa é a explicação? Não, o spa não pode ser um spa. Não. É a mesma coisa, eu vou ensinar vocês a vender e eu falo, gente, venda é venda. Não tem sentido. Spa é um serviço a mais, agregado dentro do design de sobrancelha. O spa, ele é uma coisa completamente diferente. O público que consome esse serviço é diferente. Gente, quando vocês vão explicar para uma pessoa o que é um design de sobrancelha, a pessoa, ela tem que querer, ela quer a sobrancelha perfeita, é uma pessoa que tem mais pressa, certo? E como que você cobra isso? Vamos supor que você tem lá um valor de design de sobrancelha de R$25. Quando a pessoa fala para você, olha, eu vou fazer o design, aí você vai ter que explicar para essa pessoa o que é o design de sobrancelha. Desde do que é como se fosse... você não pode explicar como sendo para uma colega de trabalho. Que a explicação que vocês dão normalmente é assim. Você explica como se fosse para uma colega de trabalho. Teve uma que explicou para mim a finalização, quando acaba, a finalização, ué. Eu falei, pô, e assim que você vai falar para a cliente, como que a cliente não sabe, gente? Então, só para deixar claro qual que é a diferença. O spa de sobrancelha, o que é spa? Spa é que uma pessoa normal, que não é... Eu tô falando que vocês não são normais, porque vocês são profissionais de sobrancelhas. Uma pessoa normal... O que é o spa? Spa é aquele relaxamento, não é? Não, relaxamento. Isso daí as pessoas de fora sabem o que é o spa. Spa, quando você vai no spa, aquele lugar que tem massagem, que tem uns negocinhos de aroma lá e de cor, não sei o que você vai relaxar. Tá, então a cliente vai entender. Quando você vai fazer o design de sobrancelha, você inicialmente oferece o quê? Oferece as sobrancelhas iguais. Olha, eu consigo deixar suas sobrancelhas mais alinhadas. Eu consigo deixar suas sobrancelhas iguais. No primeiro atendimento, não, isso exige tempo, mas em algum momento vai ficar. Ou a gente vai morrer tentando, mas isso não é o ponto. O ponto é que quando a pessoa tá lá você tá fazendo a sobrancelha dela lá, e você vai conversar de quê? Você vai conversar porque você vai querer vender outro procedimento. O spa de sobrancelha, ele tem que demorar, normalmente, o dobro do tempo, não é verdade? Por que ele demora o dobro? Vocês sabem por que demora o dobro do tempo? Faz um joinha se sabe. Sabe? Fala, Vanessa. Coloca no microfone e fala. Por que demora o dobro? Eu acredito que é para cliente relaxar e você poder entregar todos os serviços, né? Você vai fazer uma esfoliação, vai fazer uma limpeza, vai ter uma esfera, então ela vai lá para relaxar. Ela já vai com esse tempo para se acalmar, né? Exatamente. Acho que é isso. Gente, quantas de vocês já se sentiram que queriam sumir? Você tá num ambiente, num lugar, e você fala assim, meu, eu quero sumir desse inferno. Você acha que a cliente não se sente do mesmo jeito? Olha lá, é a cliente para você oferecer um spa de sobrancelha. Você tá entendendo a diferença? Agora, ela tem que entender isso, porque o design de sobrancelha é 25, o spa de sobrancelha é o dobro. Porque é o dobro do tempo. Os serviços iniciais, vocês precisam cobrar pelo dobro do tempo. Então é assim, se eu tô falando que o meu design de sobrancelha, ele é R$25, então é a cada 30 minutos, certo? Quando o serviço que eu for fazer, ele for 1 hora, então ele tem que ser R$50. Se ele for mais tempo, o valor vai multiplicando. Se ele for 15 minutos, que no caso é metade do design, né? O design de 25, metade de 25, que é 12,50. A conta é quebrada, mas é 15 minutos, que seria, no caso, o buço.
mais ou menos 15 minutos para quem faz. Quando você calcula o preço do que você vai fazer desse jeito, você facilita muito o que você precisa fazer. Você facilita muito. Então, o ponto mais importante é quando vocês vão começar a vender as sobrancelhas, você não precisa de ter público, audiência, você não precisa ficar fazendo material. O foco é na venda. Se você traz cliente, se você trazer um monte de cliente de uma vez, você não vai conseguir explicar para essas pessoas. Você não vai conseguir explicar o seu procedimento para essas pessoas. Você precisa entender o que você vende para conseguir vender. E como que eu fazia isso na recepção lá com as meninas? Simulação. Então você precisa fala aí para mim. Como que você faz o seu procedimento? Como que você vende o seu procedimento? E aí é que tá. Essa menina da recepção e todas as pessoas que passavam pela recepção, a pessoa ficava muito boa em conseguir explicar o que é o procedimento de sobrancelha. Aí você não precisa saber vender técnica de negociação. Por quê? Porque eu já tenho todo o esquema de mensagem que vocês precisam mandar. Basicamente, vocês têm que explicar o seu procedimento, primeiro mandando aquele texto inicial, e aí tem algumas coisas que eu até conversei com a Jéssica, falei aqui, e com outras de vocês, que é assim. Quando a cliente manda uma mensagem para vocês, ela está pesquisando o preço, né? Ela já tem uma ideia mais ou menos do que é aquilo, porque você fez um anúncio diretão, é direto, é para a pessoa que sabe o que é. Ela é mulher daquela cidade, ela viu uma oferta de uma coisa que ela sabe que é design de sobrancelha, ela vai. Então, o encantamento, ele vai acontecer na hora de você prestar esse atendimento. Inicialmente, você não pode pensar no dinheiro diretamente. Falar assim, não, eu vou trazer essa menina, ela vai ter que pagar de todo jeito e tal. E tudo bem de você pensar assim, que é assim, ela vai precisar pagar mesmo. Não é para fazer de graça. Só que o jeito que você vai explicar. Se eu mando uma foto da minha sobrancelha. E aí vocês vão avaliar. Vocês conseguem avaliar? Dizer o que você acha, como que é e tal. Por quê? Porque você pode falar isso para a menina. Você pode falar, olha, então, eu tô olhando aqui, ó, você quer mandar uma foto para mim ver? Vocês têm que entender quem que é essa cliente no sentido de que ela já faz com outra profissional, ela já fez a sobrancelha antes. Tem cliente que você vai manter e tem cliente que não vai manter. E você tem que saber responder. Primeiro, só aprende a responder a cliente do jeito certo. Que é o que eu vou explicar para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir mensagens de vocês para analisar e falar onde vocês erraram. Tem um script, não é largado. O script, quando eu tinha passado aquela aula de WhatsApp, o script está ali, que é o que vocês têm que fazer. A cliente mandou mensagem, é o preço que vocês têm que informar. Só que para informar o preço, não pode falar o preço. Olha que controverso. Imagina que eu vou chegar para vocês e vou falar o seguinte. Vocês estão querendo aprender a ter mais cliente, a lotar agenda e tudo mais? Eu vendo um treinamento de R$ 1.500 para vocês aprenderem a fazer isso. Se vocês não sabem o que tem dentro do treinamento, não tem sentido vocês comprarem. É isso que vocês fazem com a cliente de vocês. E muitas vezes algumas vezes, né, vocês subestimam a inteligência dessa pessoa. Tipo assim, gente, elas sabem que é venda, ela sabe que é venda. Só que você pode deixar o processo mais leve. Como? Fala com ela de mulher para mulher mesmo. E aí, minha filha, como que tá? Tá tudo certo aí? Eu consigo te ajudar. Aí é o seguinte, eu tenho 2 procedimentos de sobrancelha, só que eu preciso entender melhor o que você quer. Porque como profissional eu consigo indicar o que é o melhor para você. Aí você já fez alguma vez a sobrancelha? O que você mais gosta na sobrancelha? O que você menos gosta na sobrancelha? E até porque você precisa saber disso, porque se ela pede uma coisa que você não faz na sobrancelha, aí você fala para ela, olha, não, isso eu não vou fazer. Ah, mas eu faço o que a cliente quiser.
Aí tudo bem. Aí você tem que ter essa conversa com ela. O que eu sinto muita falta? Quando eu mando vira e mexe, eu já trabalhei como cliente oculto. Sabe o que é isso? Sabe o que é cliente oculto? Todo mundo sabe? Bom, de qualquer maneira eu vou explicar. Tem gente que sabe, tem gente que não. Cliente oculto é o seguinte. Vamos supor que vocês têm uma empresa aí de sobrancelha. Vamos supor não, porque vocês têm mesmo. E aí, a empresa começou a crescer. Aí vocês contrataram uma pessoa para recepção. Depois essa pessoa começou a fazer o serviço de sobrancelha. Depois vocês contrataram outra. E no final das contas já tem 10 meninas lá fazendo sobrancelha. E aí a pessoa da recepção. Aí vocês me contratam. E vocês falam, Ivan, vai lá. E eu quero que você analise o uniforme, limpeza, quero ver o atendimento, mensagem que se trocou por WhatsApp, pessoalmente como que foi, se elas ofereceram café, água, como que tava o banheiro, se tinha papel no chão, tal, e tira foto, sem elas perceberem, porque elas que estão sendo avaliadas, e aí eu vou falar para a dona. É isso é o cliente oculto. Eu era cliente oculto, eu ia lá para entregar as merdas que o pessoal tá fazendo tudo errado. Basicamente, e aí as pessoas me pagam, você ainda paga, né? Não faço mais, mas a pessoa ainda te paga para você falar. E aí que é legal que teve alguns lugares que eu fui, que aí tem depois no final eu falo, né? Eu falo, gente, ó, eu sou cliente oculto, o patrão mandou eu aqui, e fulano fez uma pontuação boa, fulano não fez, você tá mais ou menos, não sei o que, mas é assim, tem um jeito certo de falar, né? Aí vou lá e recompenso ele. A empresa mesmo faz uns dinheirinho que vale mesmo, que depois o dono vai te dar aquele dinheiro em dinheirinho de verdade mesmo. É um negócio bem legal. Então, o que acontece? Imagina que você agora se imagina como sendo a secretária da sua empresa. Será que você se contrataria? Então, aí você tem que refletir sobre isso. Se você não sabe responder o procedimento, você tem que fazer um momento de reflexão e entender como que é. E realmente dá. A gente tem no grupo lá aberto e eu quero que vocês façam esse exercício. Uma entre em contato com a outra e fala, e aí, quanto que tá a sobrancelha, Vanessa? Pergunta para todo mundo e todo mundo vai responder o de todo mundo. Quer perguntar? Pode falar. Eu quero falar, gente, eu nunca tinha, né, respondido e eu fiquei muito nervosa, até comentei com o Ivan que eu fiquei assim eufórica, eu queria colocar todas as mensagens e o Ivan falou que eu tinha que ter mais calma ali, responder mais humanamente, por áudio, porque eu gosto de falar, mas sabe, aquela coisa que paralisa assim, e aí eu comecei a mandar várias coisas até a cliente nem responder agora, pensaram que era um robô. E eu poderia, né, ter mandado um áudio assim, e eu acredito que daria certo. Então, para as próximas, eu vou respirar, vou me acalmar e vou ser quem eu sou, porque eu gosto de falar. Então, acredito que a gente tem que se acalmar, que dá tudo certo, né? E seguir as dicas do Ivan aí. Quando vocês forem fazer esse exercício, eu sei que vocês são, tipo, colega de turma, vocês estão na mesma turma e tal. Só que, assim, é um contato profissional. E aí você avisa, amigo, ó, eu vou mandar uma mensagem para você aí para fazer um contato pra gente acertar isso daí, para eu treinar. Vamos fazer isso daí? E assim, manda. E depois eu vou falar para as pessoas fazerem esse exercício. Por quê? Porque você precisa no seu celular ter primeiro o texto com o preço. E aí tem um texto aqui que foi o da Jéssica. Ela fez um texto e o texto ficou bacana. Só que é o seguinte, vocês lembram que lá na aula tem um texto de modelo lá que eu mandei para vocês? Usa aquele texto de modelo e coloca a sua cara, a cara do seu estúdio. E muda o nome do procedimento para técnica, o seu nome. Design técnica, o seu nome. Vai parecer... E ó, não é só você ser, é você parecer mais profissional. Se eu chego num estúdio grande, como eu já fiz, e mando uma mensagem perguntando quanto que é o design de sobrancelha, e a pessoa fala para mim, o design de sobrancelha é 25. Ou então eu já mandei para um estúdio pequeno, também, e o design é 30. A cliente não sabe de nada. Então elas só estão vendendo para a pessoa que já tem mais ou menos ali uma ideia do que é. Elas não estão vendendo
para exatamente todo mundo que precisa daquela informação. E que é a pessoa que não sabe. O jeito que a Ana explicou, o celular dela descarregou, por isso que ela não tá mais. O jeito que ela explicou, spa de sobrancelha. Não, spa é o spa. Tem umas coisas a mais. Tem mais. Como assim? A cliente não entende desse jeito. Gente, ó, a cliente, ela é como se a parte de negociação de dinheiro, não. Porque ela é ligeira e algumas é até safada, mas a parte de entender o procedimento, a cliente é que nem uma criancinha. A cliente é que nem uma criancinha. Você tem que explicar para ela, olha, o design de sobrancelha, eu vou pentear aqui, ó, tá vendo? Tô penteando. Tem que ser pentear para fora desse jeito, em movimentos em arco, que aí você vai estimular o crescimento do pelo. Eu nem sei se é, mas a explicação não é, você penteia a sobrancelha. Não, mostra. Então, a sua comunicação com a cliente vai ter que ter áudio, vai ter que ter a mensagem escrita, porque tem cliente que não abre o áudio. Gente, tem cliente que não abre o áudio. A pessoa não ouve. Então, ela não vai falar com você por áudio. Ela vai escrever, os textos vêm desse tamanho. Por quê? Gente, eu não sei. Na verdade, eu até sei. Tem algumas clientes, eu não sei como que é a situação de vocês, mas tem algumas clientes que elas passam por alguns problemas. Tem gente que não deixa ela negociar a sobrancelha e fazer, ela tem que fazer escondido. Tem gente que não aceita, ela tem que às vezes pedir para o marido ou para uma pessoa que é o companheiro. E se de repente a pessoa que você tá e tá tudo bem, legal. Só que não é todo mundo que é assim, gente. Tem muita mulher que ela sim precisa e depende, ela tem que fazer umas manobrinhas ali para ela conseguir. E aí isso é com ela. Só que você vai ter que explicar e vai ter que ter paciência. Às vezes ela não consegue te responder com a velocidade que você espera. Não adianta você ficar cobrando ela. Você tem que ter paciência. E você concorda que... levanta a mão aí quem é mãe. Quando você tem que resolver alguma coisa do seu filho, se eu falar para você, não, fica aqui que você não pode ir lá, você vai ficar? Gente, falou no filho, tchau, acabou, não tem mais conversa. Às vezes tem gente que é assim com animal de estimação, com o pai, com a mãe, com alguma outra pessoa. Então a gente, quando vocês forem falar com as clientes de vocês, esquece aquelas coisas de venda que vocês aprenderam e tal, e que não sei o quê. Não tô dizendo, o que eu expliquei lá dos gatilhos mentais, aquelas coisas vão funcionar. Mas antes, você tem que ganhar confiança. É um relacionamento. É um jeito que eu expliquei pra Jéssica. É como se fosse uma conquista, um flerte. Não importa o relacionamento que você tem agora ou não. O negócio é que, assim, aquele momento que você vai começar a conversar com a cliente, é como se fosse um momento de flerte. Você tá flertando com essa cliente. E o objetivo é você manter ela casada com você a longo prazo. Só que aí você tem que fazer o quê? Dar manutenção nessa relação. E o começo é o mais difícil. O começo é o momento que você vai gastar mais tempo com elas. Você vai gastar... Sabe que tem gente que pensa que tem um negócio de venda automática, né? Que aí aperta um botão, as clientes tudo vem para cá e tal. É assim. No começo não dá para fazer isso. Depois, mais para frente, aí eu consigo te ensinar a fazer isso. Não agora. Por quê? Porque se eu colocar vocês para responderem um monte de cliente, gente, se você não sabe explicar o seu procedimento, como que vai fazer? Você tem que aprender a explicar o seu procedimento. O que é o design? No caso, você faz o masculino e feminino? Não, é só o feminino? Então, o que é o design feminino? Aí você vai pegar... Naquela explicação daquele texto que eu coloquei, eu acredito que eu deva ter os textos aqui, eu não tenho certeza. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o texto que eu tenho aqui e eu vou mandar, depois eu mando. Eu vou mandar no grupo os textos que vocês vão usar para vocês adaptarem o texto. O que acontece? O texto ele tem que ser bacana de ler, não pode ter erro. Não pode ter erro no texto. Por quê? Porque você está apresentando a técnica Fabiana Souza.
a técnica Rose, a técnica Luana Braz. Você não pode ter erro de ortografia no texto que você está convencendo a pessoa a comprar. E eu não estou falando que você tem que ser especialista lá e ter tirado um monte de 10 em português, não. É só passar no corretor lá e pronto. Não tem certeza? Coloca num corretor em outro aplicativo, vê no Google lá, o texto tá certo? Corrige para mim, ó. Corrige. O texto de comunicação com o cliente não pode estar errado. E aí depois a parte de falar, você fala. Até porque teve uma cliente minha, aí alguns casos que justificam você ter que se comunicar com a cliente de 4 maneiras. Tem que ter áudio, tem que ter texto, tem que ter o vídeo explicando o procedimento e tem que ter a imagem. Gente, eu não estou falando da rede social, eu estou falando do seu WhatsApp. A cliente, quando ela pergunta o preço, você tem que provar para ela o que você faz, ela tem que entender o que você faz. Sabe o que a cliente compra? Ela não compra o mais barato, ela compra o que ela consegue entender melhor. Teve cliente, aí já me falaram, mas Ivan, eu moro num lugar aqui que é uma comunidade, é uma quebrada, é um lugar afastado. Já a minha cidade é uma cidade dormitório. O design de sobrancelha era R$30 e com rena 60. Para ela fazer a rena, ela tinha que ir uns 15 dias lá, um monte de dia, voltar para casa a pé. E ela fazia isso. E ela batia no peito, falava, eu faço só aqui. Por quê? Porque era caro. Gente, a pessoa pobre, ela quanto mais pobre, parece que ela quer viver de status mesmo. Ela vai ter logo um iPhone 14, 15, 18, 47. Essa pessoa mas aqui o pessoal não tem dinheiro. Ele tem dinheiro, gente, tem. Eles não estão comprando de você porque você não sabe explicar o que você vende. E muitas vezes o que você vende é maravilhoso. Acontece que se nem você não está acreditando no produto, como que você vai falar para mim? Então, por isso, esse exercício de vocês falarem uma com a outra, explicando como que é o procedimento. E aí depois eu consigo entrar aqui no WhatsApp, no WhatsApp web, né? Para analisar as mensagens, para ver o que vocês conversaram. E se tem conversa de você com alguma cliente, se vocês quiserem, aí depois vocês mandam mensagem para mim, para eu avaliar. Sabe por quê? Porque o seu celular é uma mina de ouro. Tem muita mensagem aí de cliente que um dia perguntou para você quanto que é a sobrancelha e você falou o preço e nunca mais voltou a falar com a pessoa. Para fazer a aula, eu falei com uma moça de um estúdio aqui. Eu não vou achar a mensagem agora. Eu perguntei, oi, vi o nome dela lá, falei, oi, quanto que tá a sobrancelha? Ela colocou exatamente isso. A sobrancelha é 20 ou 25, sei lá. Pronto. É uma moça que atende umas ruas ali pra cima. Gente, as pessoas não têm ideia. Tipo, acha que todo mundo faz. Não faz. A sua cliente não sabe. Então, ó, o que daqui a pouco já vai acabar, tem 4 minutos. O que precisa ficar muito claro? Que se eu fosse fazer uma sociedade com vocês seriam as vendedoras de sobrancelhas. Então, vocês têm que aprender a falar do procedimento. Nesse momento, você não precisa de mais cliente, porque você não sabe atender a cliente, você não sabe explicar veja bem, atender, de fazer o procedimento, você sabe. E, inclusive, quando você trata a cliente como sendo uma mulher, uma pessoa normal, você acaba ganhando o coração dela de um jeito que, mesmo que você não é a mais experiente ou especialista, já era, ela vai perdoar. Se for na sua casa. A Viviane falou assim, mano, o áudio, se eu for mandar, se fosse uma cliente eu não podia mandar um áudio porque meus filhos estão aqui. Eu falei, aí é que você tem que mandar. Porque ela vai ver que você é mulher igual a ela. Você tá cozinhando, tá com a panela de pressão apitando feijãozão lá de guerra lá, coloca o áudio, fala com ela. Ela tem que perceber que você é você. Olha, gente, eu conheço, e não é pouco, um monte de pessoas e de estúdios que tem o lugar e vive de aparência, e sabe o que acontece? Fecha. E é uma dó. Por quê? Tem uma puta estrutura, tem um negócio, é legal, dá para atender. Você faz micro? Gente, faz micro. Eu não sei. Por quê? O que acontece? Do mesmo jeito que eu falei do design da rena,
você precisa saber o que inclui no seu procedimento de micro. Você precisa saber como que que você informa o preço. Tem um serviço um pouco mais caro, como que você explica, no caso a Viviane, ela tem o serviço de cílios, extensão de cílios, tufo de seda. Como que você explica isso para a cliente? Porque talvez tenha uma porrada de menina que faz o design de sobrancelha e que também faria os cílios. Você já experimentou? Pega aqui, ó. Você tá falando, menina, seu cílio tá caído, ou não sei se você fala assim, é que lá as meninas era mais, né, coisada. E aí tem o seu jeito. Você vai falar, olha, eu reparei, se você é mais com esculhambação toda, 1 minuto só, né? Você vai falar assim, ó, eu tô vendo aqui que o seu cílio tá tudo velho, falhado, então, ó, deixa eu te falar, tem esse negócio aqui, e aí você vai lá e mostra uma foto de uma cliente parecida com ela. E aí fala, olha, é isso daqui. E a mesma coisa acontece se você for uma pessoa mais tranquila, você fala pra ela, olha, a minha opinião profissional é que o seu cílio dá pra melhorar. Você quer dar uma olhada numa foto de uma cliente que tinha parecido com o seu? Pronto. Então, o que a gente tem que alinhar é essa parte de vocês entenderem como que faz. E aí, ó, vamos fazer o seguinte, amanhã, 2h30, a gente volta aqui, que vai acabar, já vai desligar, eu acho que até sozinho o trem aqui. E aí vocês fazem esse exercício. Uma fala com outra e amanhã a gente avalia. Tá bom? Até amanhã, 2h30, hein, gente? Mandem mensagem. Eu vou mandar os textos para vocês.